Olá, esse é o Conexão. O Conselho Nacional de Educação está analisando novas diretrizes curriculares e uma base nacional comum para a formação inicial e continuada dos professores de educação básica. Essa é, claro, mais uma etapa de um processo de reformas que vem acontecendo nas últimas décadas com o objetivo de modernizar o nosso ensino. Uma etapa que, aliás, é fundamental. Isso porque os professores também precisam ser preparados para pôr em prática a nova BNCC. Sobre isso eu vou conversar agora com a Mônica Gardelli Franco, que é diretora executiva do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária, o CENPEC, e a Graça Reis, que é pesquisadora da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação e professora do Colégio de Aplicação da UFRJ. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no Conexão. A gente sabe que é um tema que divide opiniões, a gente sabe que tem gente que concorda, não concorda. É um tema que precisa, de fato, ser debatido. É por isso que a gente organizou essa edição do Conexão para falar dessa base nacional docente. E começo perguntando aqui para a Mônica. A gente chegou, me parece, num ponto fundamental nesse processo que a gente vem acompanhando nos últimos anos de reformas, revisões do nosso sistema de ensino, né? Sim, eu acho que assim, com a base, essa base que está chegando agora, a gente meio que está dando mais um passo na direção de uma série de documentações que a gente foi produzindo para dar aí uma cara e uma unidade, uma certa unidade para o sistema de educação brasileiro, né? Então, com todas as diretrizes, com todos os regramentos. É um campo de muita disputa e sempre será, né? Porque você pode imaginar que esses regramentos todos e todas essas diretrizes, elas, de alguma forma, elas determinam o que o país deve ser, né? E envolve o trabalho de muita gente também. Envolve o trabalho de muita gente. E aí as expectativas com relação ao que o país deve ser, que país a gente deseja no futuro, elas divergem, né? Então, se tem um país, se há uma expectativa de ser um país com cara de mais produtivo, né, ou de mais pensador, né, de mais crítico, essa discussão ela acaba trazendo ali uma certa disputa dentro desses espaços de discussão de toda a documentação e tudo aquilo que envolve o fazer educacional. Graça, temos aí uma proposta já na mesa, sendo debatida, de uma base nacional docente, novas diretrizes curriculares para a formação dos professores. Como é que você vê esse documento? Então, eu acho que esse documento ele tem muitos problemas, né? E aí eu vou tentar elencar a partir de 3 perspectivas, né? Acho que ele tem um problema já direto, que ele fere a Constituição no seu artigo 207, que vai falar de uma autonomia didático-científica das universidades, quando ele já determina o currículo, né, que a gente precisa formar professores para trabalhar com a Base Nacional Comum Curricular, determinando as horas e todo o conteúdo que precisa ser trabalhado para isso, né? Ele também vai trabalhar com a perspectiva de que o professor é o único e principal sujeito culpado de todo e qualquer problema quando a gente fala em educação, quando na verdade a gente precisa compreender que a escola ela não está apartada da sociedade. A escola é parte da sociedade, então os problemas sociais estão dentro da escola. E não é o professor, a escola e o professor não podem ser os redentores dessa sociedade. Então a gente precisa, de fato, pensar em mudanças sociais, né, para poder pensar numa mudança da escola e da educação. E, por último, o documento em si, como ele está hoje na 3ª versão, e hoje ele está sendo discutido, né, essa 3ª versão, ele tem muitos problemas, inclusive tem uma frase que diz assim, os estudantes de licenciatura reclamam porque os professores levam pedaços de textos de capítulos de livro para a sala de aula e isso é uma mediocridade. Isso é uma pesquisa? Como é que essa frase, que não é formulada assim, mas ela é mais ou menos assim, porque eu não tenho ela decorada, mas é uma frase assim, ou seja, é um documento formal, né, uma política pública que se utiliza de que pesquisa diz isso?
né? E isso é muito preocupante, né? Então, eu realmente tenho muitas outras questões em relação à elaboração do documento, os objetivos do documento e os princípios do documento. A gente, ao longo do programa, vai abordar alguns pontos mais específicos dessa proposta, mas eu queria chamar uma outra pessoa para a conversa. A gente vai falar com a Maria Alice Carraturi, que é consultora de educação e diretora de conteúdo da Bet Educar. Olá, Maria, tudo bem? Olá, como vão? Bem-vinda aqui ao Conexão. Você participou da elaboração de uma primeira versão desse documento e seria interessante que você pudesse falar para a gente quais foram os princípios que nortearam. A gente já começou aqui o programa mostrando que existem aí algumas divergências em relação à maneira como essa proposta está sendo construída. Que princípios foram esses que foram usados? A Base Nacional de Formação, foi a versão preliminar, que foi feita em 2018, entregue ao CNE no mês de dezembro de 2018, ela se pautou em numa literatura internacional que fala sobre formação de professores e, mais do que isso, nas reformas que foram feitas, tanto reformas curriculares quanto depois das reformas curriculares que esses países fizeram. A primeira coisa que foi feita foi olhar para a formação de professores, porque quem de fato efetiva o currículo nacional ou estadual ou da escola nas salas de aula é o professor. Então, foi olhado, a partir do momento que se define um currículo em cada um desses países, foi então olhado para a formação de professores, e nessas pesquisas todas que foram feitas nesses países, se chegou à conclusão que o maior efeito na aprendizagem do aluno é o professor, né? Então, ele é o que tem maior influência na aprendizagem do aluno, e dessas pesquisas todas que foram feitas, chegaram-se a referenciais de formação de professores, ou respondendo uma pergunta: qual é o professor necessário para a educação hoje? Que se a gente fizesse essa pergunta há 5, 10, 15 anos atrás, ou daqui 5, 10, 15 anos, a resposta vão ser diferentes, as respostas serão outras. Mas nesse momento, o que a gente fez foi o levantamento de que estava acontecendo tanto em países da América do Sul, da América do Norte, da Europa, poucos países da Ásia e da Oceania, né? Um dos modelos citados foi a Austrália. Como é que eles chegaram nessa resposta do que é ser um professor necessário hoje? E a gente encontrou várias semelhanças entre todos esses documentos, inclusive indicado aí por documento tanto da Unesco quanto essas outras pesquisas internacionais. E aí nós chegamos à conclusão de que havia um conjunto de competências e habilidades necessárias para o professor hoje e que não foge muito da realidade brasileira, como não foge de todas as outras realidades de educação mundial. Então, a gente tem diferenças locais, assim como cada um dos países tem as suas, mas existe um core que se chegou à conclusão de que esse core das competências e habilidades do professor hoje muito, muito próximas, né? Então, foi a partir dessa visão bastante global, então foi feito esse estudo tanto internacional quanto nacional. Então, existem pesquisas nacionais também falando sobre formação do professor. Eu queria aproveitar, você deu um panorama dos valores, dos princípios que nortearam dessa pesquisa que foi feita, considerando a experiência em outros países. Eu queria aproveitar para a gente começar a falar de alguns pontos mais específicos. Eu já vou voltar a falar com você. Antes eu queria só fazer o seguinte registro. Nesse processo da nova base, o Conselho Nacional de Educação está discutindo novos marcos para o desenvolvimento das competências profissionais docentes. São basicamente 17 pontos. Entre eles, alinhamento com a BNCC, residência pedagógica, maior identidade às licenciaturas e aplicação e uso saudável das tecnologias digitais. Eu quero trazer a discussão aqui rapidinho para o estúdio para falar com a Mônica. Tratando desse primeiro ponto, o documento ele faz muita alusão à necessidade de alinhar essa formação com a BNCC. Como é que você avalia essa predisposição da base docente? Então, como a Alice estava falando, né, se o país está organizado para a implementação de uma base curricular nacional, né, que vai ali garantir
minimamente uma aprendizagem para todos os estudantes nas suas faixas, nas suas determinadas idades, nos seus níveis de ensino. É fundamental que o professor que está sendo preparado para assumir essa função na escola, ele está sendo preparado para isso, ele seja capaz de trabalhar com isso. Até, professora, para você não ficar muito brava com a gente, né, de que ele seja, inclusive, capaz de criticar aquilo, né, que ele tem que ter o conhecimento para que ele seja capaz de aplicar, que ele seja capaz de até criticar e propor alguma solução, alguma alternativa, mas que garanta a aprendizagem do aluno, né? O que eu acho que a gente não pode perder o foco é de que, do jeito que nós estamos com a educação do nosso país hoje, a aprendizagem de muitos alunos não está sendo garantida. Então, assim, a gente tem que reforçar que a aprendizagem dos alunos precisa ser garantida. Todo esse esforço está sendo feito com a base de formação docente, né, com todos os estudos que estão sendo feitos, apresentados, todo esse debate é para garantir que as nossas crianças aprendam. Né? Então, se elas não aprenderem de alguma forma, a gente vai ter que começar a discutir de novo. E elas aprendem, não é só pelo professor, é pela família, é pela sociedade, é pelas tecnologias, mas a gente vai ter que estar atento a isso, né? Então... Eu vou dar o direito para a Graça agora fazer um contraponto aqui. Então, eu acho que a gente começou dizendo isso. Acho que o campo do currículo, principalmente, né, e todos os campos na educação são campos mesmo de disputa, né, e isso tudo é político, inclusive, né, político num sentido mais amplo da palavra. E aí, assim, eu tenho desacordo que a gente, que o professor, né, que a gente preparar o professor. Preparar. O que é preparar o professor, para começo de conversa, né? E aí, no próprio documento, vai se falar de uma sociedade do século XXI, da complexidade, da diferença, e a Base Nacional Comum Curricular e a proposta da Base Nacional Curricular para a formação docente, ela não trabalha nesses campos, porque ela não vai trabalhar com a complexidade, porque você vai formatar. E aí eu vou fazer uma observação no site do MEC, quando você abre, eu não sei se a gente consegue abrir agora, está lá o documento e é um erro, a gente está imaginando que é um erro, tá? Está escrito formatação. E isso é um erro, assim, para a gente pensar. Por quê? Eu imagino que esteja errado, mas formatação, a gente precisa pensar sobre isso. O que de fato essa base está propondo, né? Porque os estudiosos de currículo e as pesquisas de currículo vão nos dizer que a gente aprende de diferentes formas, né? Diferentes maneiras, e quando a gente engessa um currículo de tal forma, né? A gente já de cara, a gente está dizendo o que não pode estar nesse currículo. A gente já determinou o que pode ser aprendido e o que não pode ser aprendido, né? E aí a gente pensa numa situação nacional, pensando as escolas, eu fico pensando o nível de crueldade que é pensar que o professor é o grande responsável. O professor é de fato, eu sou professora de criança, eu sei da importância, né, que a gente tem numa sala de aula, né, que a importância que a gente tem quando a gente está dando aula, né, e do nosso estudante, como é que a gente lida, todas as metodologias, é óbvio que eu tenho total acordo com isso tudo, mas eu continuo achando que é cruel dizer que o professor é o grande culpado quando a gente olha nacionalmente para todos os problemas que a gente tem nas escolas. Eu só queria terminar dizendo, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, a gente teve durante esse ano o fechamento de muitas escolas, né? Então, assim, que garantia é essa que o Estado nos dá e que diz, não, mas o culpado e quem precisa de reforma é o professor? É isso. Eu quero voltar a falar com a Maria. Maria, a gente aqui no Conexão já conversou muito sobre a BNCC, e a gente ouve essa preocupação de alguns professores em relação às condições que serão dadas ao professor para que ele possa agir de maneira mais, digamos assim, transversal, né? Ele vai ter que lidar com uma área de conhecimento, enfim. Da maneira como está sendo colocada aqui essa base de formação, você acha que ela vai dar conta ainda assim de preparar esse professor para conseguir implementar a BNCC da maneira como ela foi aprovada?
Ela não foi aprovada ainda, né? Então ela tá em consulta pública. Então Diga, a veja BNCC, a Base Nacional Comum Curricular dos Estudantes. Ok. Pensei que fosse da base de formação. Só lembrando que a BNCC ela foi discutida durante 12 anos. Então três gestões governamentais passaram discutindo a BNCC, não é uma coisa que foi de um dia para a noite. E eu me lembro que na rede pública que eu trabalhava, nós discutíamos nos anos 80 se haveria um currículo, cada escola teria o seu currículo e cada rede teria o seu currículo, ou se haveria uma base comum nacional. E naquela época já foi definido, já foi decidido, já foi discutido que seria necessário ter uma base nacional. Isso não significa que seja currículo e muito menos que que ele defina conteúdos obrigatórios na educação básica. Ele fala em aprendizagens essenciais. E aí, se a gente for pensar que para organizar a educação nacional e uma política nacional é preciso entrar em alguns consensos, então o consenso possível foi essa BNCC que está aí. E ela está prevista a ser revista em 5 anos. E a BNCC, ou essa política de educação básica, hoje ela é a mais importante que tem no país. E ela define não só o que as crianças precisam aprender na escola, mas o que é preciso ensinar nas escolas. E a partir do momento que você fala que o que é preciso ensinar nas escolas, a gente está falando então de trabalhar com esses professores para que eles possam entender o que é essa base e possam trabalhar o que a Mônica falou há pouco, que é fazer com que essas crianças aprendam. Então não é possível a gente olhar para a educação brasileira e achar que está tudo bem, né? Porque a gente está com os índices dos piores do mundo, as nossas aprendizagens não estão satisfatórias, o nosso rendimento é extremamente baixo na aprendizagem. Então, se a gente olhar de forma complexa, como a professora está falando aí, a gente precisa olhar todas essas questões da educação, por isso que a gente propõe que essa seja uma visão sistêmica, olhar a docência desde antes da formação inicial até o último dia que o professor trabalha na sala de aula. E aí eu queria aproveitar, Maria, só para fazer um outro registro aqui, para a gente avançar um pouco em alguns pontos da proposta, que essa proposta de base nacional de formação docente contempla 3 dimensões profissionais. Conhecimento profissional, que tem a ver com os conteúdos da área de ensino, prática profissional, que é o conhecimento pedagógico do conteúdo, como esses conteúdos são trabalhados em sala, com um duplo foco, competências cognitivas e socioemocionais. E, por fim, o engajamento profissional, que tem a ver com o compromisso do professor consigo, com o estudante e com a comunidade escolar. Essa proposta também traz a seguinte ideia de carga horária para a formação inicial docente. Seriam 3.200 horas em 8 semestres, mínimo, né, para as licenciaturas, sendo 800 horas para essa prática pedagógica, 1.600 horas para os conteúdos relacionados à BNCC e 800 horas de conteúdos científicos, educacionais e pedagógicos que fundamentam a educação. A gente falou agora há pouco que um dos pontos, um dos marcos aí dessa proposta é a questão da residência pedagógica, a gente já falou um pouco sobre isso aqui. Em que medida isso seria um grande avanço para a formação das licenciaturas? Eu percebo que esse documento tem essa preocupação em ficar falando dessa ponte entre a academia e a realidade da sala de aula. Eu acho que seria uma boa oportunidade eu fico pensando nos jovens, né, nos professores que saem do ensino médio, entram num curso de graduação para se tornar professores e saem depois de 8 semestres para assumir uma sala de 35, 40 alunos em nível de alfabetização, porque normalmente é isso que acontece, né? E a alfabetização é um nível que exige uma competência de docência que ela é bastante singular, né? E eu acho que uma experiência, que não fosse residência, mas que fosse uma experiência com um tipo de acompanhamento, né? Que fosse uma mentoria ou um acompanhamento da prática desse profissional, para que ele pudesse observar a sua prática, ter com quem discutir a sua prática e poder avaliar a sua prática sem prejuízo para a criança, né? Eu acho que seria muito positivo, porque o que hoje a gente tem é que esse profissional ele sai da universidade e eu já falei isso anteriormente, eu repito, a maioria deles sai das universidades privadas,
né, universidades privadas que formam em grandes quantidades e às vezes não tem nem o estágio muito bem estruturado, eles saem, eles vão direto para a sala de aula e aí eles vão se tornar professores. Se tornarão, eles passarão 1 ano, passarão 2 anos, aprenderão com os seus pares, terão boa vontade, aprenderão com os coordenadores, mas não sem prejuízo das crianças que foram seus alunos até que eles aprenderam se tornaram professores. Então, a residência ou outra prática que possa ser supervisionada, eu vejo com bons olhos, né? Porque, no meu ponto de vista, é uma proteção da aprendizagem da criança. A gente está chegando no final do programa, mas eu queria ouvir antes aqui da Graça. Graça, esse é um ponto, por exemplo, que seria positivo na sua avaliação, estruturar essa carga horária? Nós na UFRJ, nós não aderimos à residência pedagógica, né? Porque a residência pedagógica, ela faz parte, ela pode ser considerado o estágio que é obrigatório e aí alguns alunos recebem bolsa e outros não, e se ele é obrigatório, isso é uma questão. E aí eu queria terminar, assim, dizendo que eu acredito imensamente nisso. Né? E que a gente, na UFRJ, a gente tem hoje um trabalho que está se consolidando que se chama Complexo de Formação de Professores, que vai pensar a docência a partir dessa perspectiva, de que o aluno que entra na graduação, o jovem que entra na graduação, na licenciatura, ele precisa já ir de cara, ele precisa ir para a escola, ele precisa participar de projetos na escola, né? Que sejam projetos de pesquisa, de extensão, em que ele possa ter contato e relação com esses professores, né? Que esse estágio seja um momento em que ele tenha o professor da educação básica, o professor da universidade, conversando todo o tempo, né, com ele, o que é esse estágio e que esse acompanhamento seja feito, né? Mas eu acho que é um outro princípio, que é um princípio que eu não enxergo no documento da Base Nacional e que, por exemplo, eu enxergo no projeto que a gente vem lá lutando, que é o princípio da coletividade. Né? Ou seja, não é um princípio que é meritocrático, né? Eu vou, a partir, inclusive, mensurar o que o meu aluno faz para poder mensurar o que o professor vai né? Pode, como é que a gente fala? Quando você ajudou aquela criança, né? E etc., as aprendizagens dela, perdi a palavra, mas eu acredito que isso pode ser feito coletivamente, que essa formação ela tem que ser tanto inicial quanto a continuada, ela precisa ser de forma coletiva, porque os problemas da sala de aula, eles são múltiplos, né? E não existem respostas prontas para ele, não adianta, porque as crianças e os jovens, eles estão vivos. Né? Respostas é o que a gente tenta buscar aqui o tempo inteiro. A gente está no finalzinho do programa, vamos só falar novamente com a Maria para ela arrematar a participação dela. Maria, na sua avaliação, o que falta para essa discussão avançar e será possível ou não chegar a um consenso em relação à base docente? Concordando com a professora Graça. Puxa vida, acho que a gente perdeu a Maria no finalzinho do programa, na hora que ela ia arrematar a questão dela. Mas olha, ela concordou, foi um bom sinal. Talvez tenhamos aí convergências. A gente tem, eu acho que tem. É uma brincadeira, obviamente. É uma pena a gente perder o sinal da professora, mas eu quero agradecer muito a participação da Maria, agradecer a participação de vocês aqui no estúdio também. É claro que a gente vai voltar a falar sobre isso. Esse assunto não se encerra aqui, mesmo porque tem muita resposta para a gente tentar trazer para cá, né? Mas muito obrigado pela participação mais uma vez. Obrigada. A você de casa, obrigado pela companhia. Se quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org e até a próxima.